Olá, gente, tudo bem? Então, com o objetivo de ajudar vocês nas atividades do Aula Paraná, da semana retrasada ainda, hoje é dia 21 de abril. Então, estou gravando esse vídeo. A partir de agora, eu vou gravar várias videoaulas assim, em PowerPoint e como você está vendo aqui, eu falando com você. Então, eu vou nesse início aqui retomar o que a gente viu para vocês terem uma ideia de onde nós estamos e aí a gente vai conversando e vai falando. Então, nós estamos vendo a parte da eletrostática e a gente viu esse início da eletrostática, que é a carga elétrica e a quantização da carga elétrica, né? E alguns princípios da eletrostática, que é atração, repulsão, conservação da carga elétrica, e começamos a ver condutores e isolantes. Então vamos lá. Então a gente viu que a matéria é constituída do átomo, que vimos a carga elementar do próton e do elétron, que têm o mesmo valor, né, determinado experimentalmente. Aqui nós temos a figura de uma criança que está com os cabelos assim, arrepiados para cima, porque ela está de alguma forma eletrizada. Na física isso se chama um gerador de Van der Graaf, que a pessoa em contato com uma superfície esférica eletrizada, ela eletriza também as pontas dos fios de cabelo, e os fios de cabelo, por terem a mesma carga elétrica, o mesmo sinal de carga elétrica, eles se repelem. Aqui o pente que foi atritado com o cabelo, né? É uma experiência bem comum, essa todo mundo conhece, e aí ele atrai um pedacinho de papel. Por que eu estou falando disso? Porque é bem um assunto que a gente estaria vendo agora, se não fosse tudo isso, que são os processos de eletrização, que vai ser o terceiro vídeo que eu vou passar para vocês com mais detalhe. Então aqui no caso, ó, a lei de Coulomb, que é a força de atração e repulsão entre cargas, e a gaiola de Faraday, que é uma proteção desse senhor ali, ó, ele não leva choque nenhum, porque não existe descarga elétrica no interior dessa gaiola. É tipo de uma tela, né, de metal. E aqui o raio. Então vamos rapidinho aos itens que nós vimos e o que a gente vai ver. Então eu reorganizei o conteúdo e vou seguir esse conteúdo agora nos próximos dias e vou passando para vocês aí. A gente vai tentando ajudar vocês e tentar tocar o conteúdo em frente. Então aqui esse slide aqui é mais para ter uma ideia, que a gente já comentou isso do estado fundamental da matéria. Todo o corpo ele é neutro, ele não tem nem falta nem excesso de carga elétrica. Então, ele é neutro, ele tem igual quantidade de carga elétrica positiva e negativa. Então, no entanto, existem processos a partir dos quais os corpos se tornam eletrizados. Ou ele vai ter falta ou vai ter excesso de elétron. Então, como é que a gente pode verificar isso? Por meio de eletroscópio. Então, por que eu estou falando disso? Porque uma das questões do Aula Paraná aborda sobre eletroscópio. E a gente nem falou sobre isso. Então, nos próximos slides aí, vocês vão ver o que é um eletroscópio. Essa figurinha do lado aí, ó. Um corpo A está eletrizado positivamente. O eletroscópio é um tipo de um vidrinho com uma rolha ali, ó, e uma outra esferinha embaixo ali, ó, parece espetada no. Isso aqui é um material condutor, né? Ligando a bolinha com as duas. Isso aqui são duas folhinhas de metal, duas plaquinhas de metal, elas são ligadas, como se fossem dobradas. Elas estão ligadas entre elas, é como se você pegasse um pedaço de papel e dobrasse. E então aqui, a hora que aproxima um objeto eletrizado aqui, ó, uma esfera eletrizada, que no caso é a A,
ocorre um processo que nós vamos ver, que é a indução. Por estar positivo aqui, as cargas elétricas desse corpo aqui, ó, tudo isso aqui é metal, essa bolinha de baixo aqui, esse fiozinho aqui e essas duas chapinhas aqui embaixo, elas estão interligadas, elas estão inicialmente neutras. Então aí as cargas elétricas negativas se aproximam do corpo A, da esfera A, e as positivas se afastam. Quando as positivas se afastam, por ser cargas de mesmo sinal, as plaquinhas se abrem. Então essas plaquinhas é como se fosse uma folha de papel dobrada no meio, né? E isso é o processo de eletrização por indução, que nós vamos ver com detalhe depois. E aí a gente viu sobre a eletrização por atrito. Na verdade nós não vimos, né? Só falamos assim por alto. Então a eletrização por atrito é um tipo de eletrização que depende do material. Se você tem aqui vidro e seda, o vidro com a seda se comporta de uma maneira e o vidro com a seda com ebonite se comporta de outra maneira. Pode olhar no primeiro desenho aqui, ó, a seda ficou negativa, no segundo desenho a seda ficou positiva. Por quê? Porque dependendo do tipo de material, após o atrito, ele vai ter uma carga, né? No caso aqui, ó, a seda ficou negativa com 6 carguinhas negativas e o vidro ficou com 6 carguinhas positivas. E essa é um dos processos de eletrização que a gente chama de eletrização por atrito. Você fricciona o vidro na seda e vai acontecer isso aqui. Fricciona a seda no ebonite e vai acontecer isso aqui. Por que? Nós vamos ver depois. Quais são os princípios da eletrostática? A gente já viu isso. Princípio da atração e repulsão. Cargas de mesmo sinal se repelem. Sinais opostos se atraem. Princípio da conservação das cargas. O total de carga antes é o mesmo que o total de cargas depois de qualquer processo de eletrização, seja contato, indução, né? Então, no sistema eletricamente isolado, indução não é bem verdade, porque durante a indução vai ter carga se descarregando para a Terra ou vindo carga da Terra, mas é um sistema eletricamente isolado. Outras formas de eletrização: contato e indução. Então, de novo, o eletroscópio ali. O que é um eletroscópio? Ele pode ser um pêndulo eletrostático, esse suportezinho com uma haste e uma bolinha, no caso aí, pode ser cortiça ou isopor, uma bolinha bem leve, pendurada por um fio isolante, para verificar se o corpo está eletrizado ou não. Depois nós vamos ver também com detalhe. E aqui é o eletroscópio de folhas, que tem a mesma função também. E é uma outra maneira de verificar se o corpo está eletrizado ou não. Depois, por último, que é o assunto dessa primeira parte da eletrostática, nós dividimos basicamente força elétrica, que é um dos mais importantes assuntos, é a base da eletricidade, a base da eletrostática e da eletricidade. Para entender o que é uma corrente elétrica mais para frente, a gente precisa saber o que é uma força elétrica, né? Força entre cargas. Então, nesse início aqui, nós temos aí a lei de Coulomb, que no caso é uma atração entre duas cargas. Se é uma atração, é uma força elétrica de atração entre duas cargas de sinais contrários. Está escrito errado aqui, mas a gente vai corrigir. E aqui do lado direito, força elétrica de repulsão. Por quê? Provavelmente são duas cargas de sinais iguais. Certo?